E aí galera do Aula D, tranquilo? Professor Eduardo, seu professor de Química. Bom, vamos falar de pH e pOH, um dos conteúdos mais importantes para o Enem. O Enem fala muito de fisicoquímica, muito de equilíbrio químico e pH e pOH é sempre tema todos os anos na prova do Enem, tá certo? Assista essa aula que você vai aprender tudo que diz respeito a pH e pOH. Espero que goste, espero que aproveite bastante, tá certo? Até daqui a pouquinho. Introdução. Olá, caro aluno, cara aluna do Aula D, professor Eduardo, seu professor de Química. Nessa aula vamos falar aqui dentro do equilíbrio químico de pH e pOH, assunto importantíssimo para o Enem. Bom, falando de pH e pOH, qual é o conceito disso, tá? pH e pOH são as letrinhas que vão dar, né, digamos assim, a entender que pH é o potencial hidrogeniônico e pOH potencial hidroxiliônico. Vamos entender o significado disso. O pH ele é na verdade menos log, o logaritmo da concentração molar de H+, enquanto que o pOH é menos log da concentração de OH-. Não vamos entrar muito no mérito da questão de como determinar esse logaritmo, etc e tal, porque no Enem, a maneira como é apresentada, como são apresentadas as questões que envolvem pH e pOH, a gente não precisa se preocupar muito assim, com esse logaritmo e tudo mais, é uma coisa mais fácil de raciocinar. Mas uma coisa que você precisa saber é que sempre o pH mais o pOH de uma solução vai dar igual a 14. O significado disso é o seguinte, ó. No momento que eu descubro que o pH é 4, o pOH deve ser 10, para que 4 mais 10 dê igual a 14. Ah, o autor falou para mim que o pOH era 3. Bom, se o pOH é 3, é porque o pH é 11. Ah, o autor falou para mim que o pH é 1. Bom, se o pH é 1, o pOH é 13. E através desse pH, pOH, assim, numericamente falando, esses valores que vão te dar a entender se é uma solução ácida, básica, se é mais ácida ou menos ácida e assim por diante. Vamos exemplificar, tá? Primeira coisa que a gente tem que entender é a escala de pH é um valor que vai de 0 a 14 e eu tenho aqui, nesse limiar aqui, o 7, o meio do caminho é exatamente um pH neutro. Qualquer pH antes do 7 é um pH ácido, qualquer pH acima de 7 é um pH básico. E aqui eu posso dizer que uma solução que tenha o pH 2 ela é mais ácida do que uma solução que tenha pH 4. Ainda, eu posso falar que uma solução que tenha pH 12 é uma solução mais básica do uma que tem pH 9, por exemplo, tá? Essa escala é uma escala de pH, tá? Não pOH, não vai confundir. Então, pH é de 0 a 14 e aqui eu consigo ver se uma solução é ácida ou básica. Tudo bem, vamos determinar então o pH e o pOH a partir das concentrações de H+ e OH- da solução. Olha só os exemplos. Vamos pensar assim, ó. O autor falou para mim lá durante a questão que a concentração de H+ é 1 vezes 10 na menos 3. Como que eu determino o pH agora olhando para essa concentração? Ah, você faz menos logaritmo. Cara, esquece. O pH está aqui, ó. É exatamente o valor do expoente que apareceu ali naquela notação científica. Isso é válido desde que essa concentração seja em 1 vezes 10 na menos alguma coisa. Esse valor que tiver aqui é exatamente o valor do pH. Ah, professor, mas e se ele não colocar? Bom, cara, no Enem vai estar assim. Acredite em mim. 1 vezes 10 na menos 3, esse número aqui é exatamente o pH dessa solução. No momento que eu descobrir que o pH é 3, eu posso também saber qual que é o pOH. Lembrando, pH mais pOH tem que dar 14. Se o pH é 3, o pOH é 11. Ah, mas aí ele queria saber, ele perguntou para mim se era uma solução ácida, básica ou neutra, como é que eu vou saber? Bom, lembrando da escala de pH que eu tenho aqui, qualquer pH antes do 7 é um pH ácido. Então o que eu tenho aqui? Se o pH é 3, é uma solução ácida. Eu botei aqui com um vermelhinho fazendo alusão aqui, ó, a esse lado, é um pH ácido. Essa solução trata-se aqui então de uma solução ácida. Sor, mas era 11? Não, cara, não vamos olhar para o pOH, a gente olha para o pH na hora de lembrar dessa escala aqui. Certo? Um outro exemplo. Bom, numa outra questão, o autor falou que a concentração de H+ era 1 vezes 10 na menos 12.
Bom, a concentração de H+, vai me dar o pH. Então o pH é 12. Sabendo que o pH é 12, qual que vai ser o pOH dessa solução? Se o pH é 12, o pOH tem que ser 2, porque um mais o outro tem que dar 14. No momento que eu tenho o pH 12, eu olho aqui para a minha escala de pH e vou perceber, será que essa solução aqui de pH 12 é uma solução ácida ou básica? Bom, 12 é um pH básico, então com que cor eu vou pintar aqui? Ó, pintei de azul. Certo? Olha só e cuidado com esse tipo de dado aqui fornecido nas questões. O autor forneceu para você a concentração de OH-. No momento que ele fornece a concentração de OH- e você olha para esse númerozinho aqui, esse 4 aqui, ele não é o pH. O 4 que está ali é o pOH. E é aqui que tem a cilada lá do Bino. Cuidado! Se a concentração de OH- é 1 vezes 10 na menos 4, é porque o pOH é 4. E a partir daquele raciocínio de que pOH mais pH tem que dar 14, eu descobri qual que é o pH da solução. O pH é 10 e é pelo pH que você vai olhar aqui. Se o pH é 10, então eu estou no meio ácido ou meio básico? O pH 10, eu estou no meio básico. E cuidado porque o autor ele vai querer te dar aquela rasteira exatamente nisso. Ele te fala a concentração de OH-, você olha que é 1 vezes 10 a menos 4, e aí você acaba raciocinando, 4 é menor que 7, é ácido. Só que não, a concentração de OH- ele te forneceu, e a partir desse valor você descobre a pOH. E pelo raciocínio de pOH mais pH, que dá 14, aí você descobriu o pH, e é por esse pH que você raciocina, não pelo pOH. Mais um exemplo. Concentração de OH- é 1 vezes 10 na menos 13. Ele me deu a concentração de OH-, então a partir dessa concentração de OH- eu descubro pOH, que é 13 então, igual ao expoente. Se o pOH é 13, quanto que deve ser o pH então? Bom, para que dê a soma, que a soma dê 14, o pH deve ser 1. Se eu tenho o pH 1, que tipo de solução que eu tenho aqui? Uma solução ácida. Então perceba que eu sempre que eu vou determinar se uma solução é ácida ou básica, é o raciocínio com pH e não pOH. Caso o autor te forneça pOH de uma solução ou te forneça concentração de OH- de uma solução, você tem que lembrar que pH mais pOH dá 14 para você ter o pH em mente para poder determinar se a solução é ácida ou básica, tá? Uma outra coisa bastante importante é o seguinte: como que varia a concentração ou o quão mais ácida ou mais básica fica uma solução na medida que o pH vai variando? Preste atenção nessa frase, ó. Se o pH varia em 1 unidade, a concentração de H+ varia em 10 vezes. Vamos entender o significado disso, olha só. Tenho aqui duas soluções, uma solução 1 e uma solução 2. Eu te falei aqui o pH da solução 1, o pH da solução 1 é igual a 2, o pH da solução 2 é igual a 1. O que significa dizer que o pH é 2? Significa dizer que a concentração de H+ é 1 vezes 10 na menos 2 mol por litro. Vamos tirar essa potência de 10 ali, vou botar o número ali por extenso, é 0,01 mol por litro. Ok, vamos fazer o mesmo aqui com a solução 2. Se o pH é 1, é porque é 1 vezes 10 na menos 1, e esse número significa aqui, com números decimais, que é 0,1 mol por litro. E aí o autor ele vai te perguntar assim, ó, a solução 1 e a solução 2, uma é 2 vezes mais ácida que a outra, eu tenho o dobro de acidez. Essa acidez não é por uma comparação de pH. A acidez é por uma comparação das concentrações molares dos íons H+. E aí você vai perceber o seguinte, ó, esse daqui é um valor que é maior, o valor da concentração de H+ da solução 2 é maior que o valor da concentração de H+ da solução 1, e não é só o dobro. Esse número aqui, ele é 10 vezes maior do que o outro. Então, quando eu olho assim, a solução tem o pH igual a 1, ela é mais ácida do que essa que tem pH 2. Ok, e aí vai lá o autor e escreve assim, a solução 2 tem o dobro de acidez. Está errado. Na verdade, a solução 2 ela é 10 vezes mais ácida. Por que esse raciocínio? Porque não é uma comparação entre os pHs, é uma comparação entre as concentrações molares dos íons H+. E essa é uma outra cilada que o pessoal costuma cair bastante lá nas questões do Enem. Vamos pegar uma outra situação. Olha essa situação que eu tenho, ó. pH igual a 4, pH igual a 7. Bom, você já deve estar vendo, Essa solução ela é bem mais ácida do que essa.
Eu diria que essa solução é ácida e essa solução é neutra. Agora, quão mais ácida essa solução 1 é? O raciocínio é o seguinte, ó. Se o pH é 4, a concentração de H+ é 1 vezes 10 a menos 4 e esse número decimal seria esse, 0,0001. Para essa solução, a concentração de H+ é 1 vezes 10 a menos 7 e aí o número decimal ficaria aqui com 7 casas após a vírgula, né? Tenho 6 zeros aqui e mais o número 1. Agora compare esses dois valores. Aqui eu tenho 0,123 zeros e o número 1. E aqui eu tenho 0,12345, 6 zeros e o número 1. Então se eu tenho 3 zeros ali de diferença, é porque há uma diferença entre esses números na casa das 1000 vezes. Eu diria que essa solução 1 ela é mais ácida que a 2? Sim. Só que ela, quantas vezes mais ácida? 1000 vezes. Moral da história. A cada vez que uma unidade de pH varia, é na casa das 10 vezes. Então, pH 1 para 2, 10 vezes. De pH 1 para 3, como são duas unidades, foram 100 vezes que variou a concentração dos íons H+. Se for do pH 1 para 4, 3 unidades que variou, então 1000 vezes. E assim vai. Tá? Então, veja, a solução 1, que é a de pH 4, ela é 1000 vezes mais ácida que a solução 2, que tem o pH igual a 7. Por quê? Porque variou 3 unidades. Variou 3 unidades, então ficou 1000 vezes mais ácida. Tá certo? Então, não podemos cair nesse pega-ratão aí, tá? O pH no nosso dia a dia, tá? O pH no nosso dia a dia, veja que essa imagem ela traz aqui várias soluções ácidos, né, que podem ser fortes, fracos, soluções neutras, bases fracas e bases fortes. Tem aqui o suco gástrico, né, aquele que a gente tem dentro do estômago, que é um ácido bem forte, que tem pH igual a 1. Suco do limão, pH 2, vinagre, a própria uva tem pH ácido, né, não muito ácido, em torno de 4, 4,5, 5. A chuva ácida, né, ou a própria água da chuva normal, ela já tem um pH um pouco mais para o lado do ácido, né, um pouco abaixo do 7. Aqui eu tenho água pura e eu vou tendo agora as soluções, né, do nosso dia a dia que tem caráter básico. Aí se destacam água amoniacal, lixívia, que são soluções básicas para limpeza e desinfecção. Soda cáustica ou aqueles desentupidores de pia tem caráter extremamente básico, né, são bem corrosivos. Então aqui coisas do nosso dia a dia que costumam ser abordadas nas questões do Enem, né? O Enem que utiliza de contextos do dia a dia para elaborar lá cada uma das questões, tá certo? Espero que tenha gostado aí da nossa aula que fala de pH e pOH e que não vá cair nas ciladas que eu falei, hein? Até a próxima e curte, comenta e compartilhe nossos vídeos. Até!